Muito bem, nós faremos o segundo louvor um pouco mais adiante, e eu quero lembrar aos participantes, aqueles que estão aqui, que hoje a gente vai falar sobre o assunto oração, lembrando que esse assunto é um assunto que tem níveis de profundidade. Iremos pontuar aqui alguns princípios, iremos falar exatamente aquilo que a Bíblia nos orienta, como a Bíblia nos orienta a fazer, lembrando também que pode haver algumas divergências de pensamento. Eu acredito que é válido pontuar aqui a questão do respeito, a questão desse ponto que eu acho que é muito importante para o bom andamento desta imersão. Há pensamentos, há algumas divergências, pode acontecer. Lembrando que esta é a primeira imersão, as próximas terças-feiras nós estaremos falando de assuntos práticos do nosso dia a dia. Já quero aqui adiantar que na nossa próxima segunda-feira, próxima terça-feira, nós estaremos falando sobre os bastidores do Evangelho. Você vai ouvir sobre um Evangelho que acontece nos bastidores. E quero dizer algo para você, é onde tudo acontece. Porque aqui é muito fácil. Aqui onde o momento em que as luzes estão acesas, é tudo muito gostoso, é tudo muito bom. Mas nós vamos falar sobre os bastidores do Evangelho. E eu tenho certeza que ele vai nos enriquecer muito acerca deste assunto. A sua visão acerca de muitas coisas vai abrir, vai expandir. E sem mais delongas, então, eu quero ler um texto com vocês, para nós começarmos, usarmos aqui como base introdutória do nosso assunto, que está lá em Filipenses, no capítulo 4. Quem trouxe Bíblia? Os irmãos trouxeram Bíblia? Acompanhe na sua Bíblia. Você não é obrigado a acreditar no que eu falo, você é obrigado a acreditar naquilo que está escrito. Então é muito bom você caminhar com a sua Bíblia, estar com a sua Bíblia. Papel e caneta, quem trouxe papel e caneta? Alguém trouxe papel e caneta? Poucas pessoas, 2 pessoas trouxeram papel e caneta, 3 pessoas trouxeram, glória a Deus por isso. Não trouxe papel e caneta? Próxima terça-feira você traz. Você que não trouxe, anote no seu celular, mas não deixe de anotar aquilo que será dito aqui, aquilo que será falado aqui. Antes de nós começarmos, queria pedir para os nossos irmãos que estão um pouco mais ao fundo, se você pode, sente mais aqui à frente, para nós ficarmos mais próximos. Vamos lá, Filipenses 4, o verso 6, vai falar e vai tocar exatamente na ferida que nós temos, que é a ansiedade que cada um de nós possui. A Bíblia vai falar em Filipenses 4 e 6, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Algumas traduções vão dizer, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. O verso 7, que eu acho muito interessante, que a complementação depois desses passos vai dizer, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Ou seja, já começamos a dizer aqui, que uma arma poderosa para combater a ansiedade do homem, da mulher, do jovem, do ser humano, é a oração. Nós encontramos na Bíblia Sagrada o porquê orarmos. Motivo muito simples, e aqui nós começamos num nível raso, mas eu já posso começar a falar exatamente isso. Por que você ora? Você ora para não ficar ansioso. Você precisava estar em oração e não viver uma vida de ansiedade. Mas não é de qualquer maneira que nós devemos orar. Eu não oro a minha vontade, eu não oro o que eu acho correto, eu não oro como eu imagino que deve ser uma oração.
Já viu aquelas pessoas que quando vão orar, mudam até o tom da voz, se posicionam de uma maneira diferente, e pessoas pensam que a oração que Deus ouve é aquela oração eloquente, aquela oração que você fala palavras bonitas. Me ajudem aí nas palavras bonitas aí de uma oração. Faz uma oração aí daquelas assim que todo mundo para ouvir. Grandioso, majestoso, magnífico, Deus soberano. Meu Deus, e por aí vai. Mas é bem verdade que a gente não faz esse tipo de oração sempre. E qual é a oração mais assertiva a se fazer? Aprenda a orar a Bíblia, aquilo que a Bíblia diz. É o que eu disse, a oração mais assertiva é a oração bíblica. Deus, na sua palavra está escrito assim, 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 assim. Senhor, eu estou ansioso, e a sua palavra diz para mim não ficar ansioso. E aí o texto vai começar a dar alguns passos importantes. Gostaria que os nobres que estão aqui, nós conversássemos um pouquinho acerca desse texto. E depois vocês vão discorrer também outros assuntos. Mas um ponto aqui, pastor Haroldo, que eu encontrei, eu achei de extrema importância. Porque Paulo, quando ele vai falar isso à igreja de Filipe, ele vai dizer o quê? Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica. O que é uma oração? Me ajudem aqui, vamos conversar. O que é uma oração? São duas coisas que Paulo vai orientar a fazer. Pastor Haroldo, pela oração e pela súplica. No seu ponto de vista, o que Paulo está dizendo para eles? Paz do Senhor, irmãos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, a oração é um dos princípios fundamentais da nossa vida espiritual, né? Nós temos a nossa base de fé e relacionamento com Deus embasado muito na oração, né? Devoção a Deus através da oração, da palavra e da consagração a Ele, né? E eu acredito que oração nada mais é do que uma conversa sincera com Deus. Deus, Ele não sabe, Ele não tem segredos com Deus, né? Porque o salmista vai dizer que antes mesmo que as palavras me chegassem à boca, eu já conhecia as intenções do meu coração. Então, se para Deus não há segredo, né? Qual motivo Deus precisa que a gente ore? Deus quer que a gente ore, Deus não precisa de nada, né? Mas por que Deus quer que nós oremos, né? Porque eu acredito que nós precisamos estabelecer um relacionamento com Ele. E não há como eu, ser humano limitado, que não vejo Deus, me relacionar com alguém que eu nem converso com ele. Eu não consigo ter amizade com o Mateus se eu não conversar com ele. Eu nunca vou ter amizade com ele. Com nenhum de vocês eu vou ter amizade se eu não tiver um diálogo, uma conversa. Então, a oração, por mais que a súplica seja feita a Deus, a oração seja feita a Deus, ela é mais para nós mesmos, né? É uma ferramenta espiritual de proximidade e intimidade com Deus. Então eu acredito que essa oração que Paulo está mencionando, ela tende a justamente fazer isso. Não é uma oração, e aqui talvez eu saia um pouquinho do foco, mas não é uma oração de pedido só. Uma oração de ficar pedindo. É uma oração de estabelecer relacionamento mesmo. É uma oração de você se aproximar de Deus e não da bênção do Deus, entendeu? Que eu acho que é muito limitado para nosso próprio relacionamento com Ele. Se nós pudéssemos aqui dividir oração e súplica, o que a gente poderia dizer acerca disso, Romening? A paz do Senhor, irmãos. Como o pastor disse, essa oração que não vem só do pedir, Tiago 4,8 diz: chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Então é um se aproximar mesmo, é um estar próximo mesmo, é um criar relacionamento mesmo. Agora, quando a Bíblia vai nos falar de suplicar,
Se você vai ver a etimologia da palavra e vai estudar de onde vem essa palavra, o que significa suplicar, já é um grito de desespero da alma, já é aquele momento que você está buscando a Deus, e daí não porque você teve o prazer de buscá-lo, mas porque você realmente foi levado até aquele lugar. Há um grande escritor que diz que Deus sabe como te fazer orar. Há um outro, John Wesley, que escreve e diz assim: muitas vezes eu fui levado à oração, porque a oração era o único lugar que me restava. Muitas vezes eu fui levado à oração, porque a oração era o único lugar que me restava. Então Deus quer tanto que você ore, que você fica tentando resolver com a sua mão, com a sua força, com o seu dinheiro, com o seu nome, com o seu status, com o seu jeito, e quando nada mais resolve, você olha para o lado, olha para o outro e diz: não, mas ainda tem uma saída, ainda tem a oração. E na verdade tudo que Deus queria era que você se lembrasse da oração primeiro. Tudo que Deus queria é que você já estivesse em constante oração. E uma das coisas lindas da Bíblia é que a Bíblia ela é contra exageros. Eu tenho um contraponto para fazer, estou esperando só concluir, porque a Bíblia vai dizer que, para não usar de vãs repetições, a Bíblia ela é contra exageros. Tudo na Bíblia, você vai encontrar, quase tudo na Bíblia, a Bíblia sendo contra exageros, até a santidade. A Bíblia diz: não sejai demasiadamente. Sim. Até a santidade demais estraga a pessoa. Sabe aquela pessoa que é tão santa, mas tão santa, mas tão santa, que dá medo na gente? É muita santidade. Agora, a única coisa que a Bíblia é a favor do exagero é a oração. Porque a oração, o texto bíblico vai dizer assim: orai sem cessar. Então, busquemos antes, oremos antes, para não precisar chegar só a Deus na hora da súplica, para que eu possa ter relacionamento com Ele. Porque entenda, tem a chave de um carro fácil? Não tem. Ninguém? Tudo bem, eu uso o exemplo, tá? Então, carro. Eu não converso com você. Eu não sei seu nome. Eu nunca parei 5 minutos aqui na igreja para conversar com você. E tem um monte de gente aqui, que eu estou andando na rua e a pessoa fica me olhando, eu falo: opa, bom dia. E a pessoa: pai do Senhor, pastor. Não conheço, não dá para conhecer todo mundo ainda. E se eu chegar em você, parar você no meio da rua, uma pessoa que você não conhece, que você não tem relacionamento, e você dizer assim para ela: hein? E eu disser para você que não me conhece: hein, me empresta seu carro que eu tenho que ir em Curitiba hoje, amanhã eu devolvo. Quem vai emprestar o carro para quem não conhece? Quem vai fazer alguma coisa para quem não conhece? Agora, se eu chegar aqui e dizer: antes, eu preciso do seu carro, que eu preciso ir para Curitiba agora, o que ele faz? Ele nem vai perguntar por quê. Ou vai perguntar: você precisa que eu vá junto? Você precisa que abasteça? Você vai precisar que alguém vá com você se eu não puder ir? É um nível de intimidade. E aí, no contraponto que eu vou fazer, a Bíblia vai dizer o seguinte: que Deus, inclusive no texto lido agora, que Deus conhece as nossas súplicas muito antes da gente falar, como o pastor disse, mas só dos mais íntimos. Imagina que coisa linda, você dobrar o joelho para orar e falar: eu já sei, mas eu queria muito estar com você aqui agora, fala comigo, eu quero ouvir você. Então que Deus nos ajude a se achegar a Ele antes da súplica. Mas se precisar da súplica, a gente tem um Deus que atende também a essas orações. Muito bom essa colocação. Então a gente pode entender, com base e usando essa linha de pensamento do pastor Haroldo, dizendo que a oração é um relacionamento nosso com Deus e Deus com a gente. Então, se eu me relaciono com Ele ao ponto de ter confiança nele, ao ponto de, quando eu me deparo com um problema, eu vou recorrer ao meu melhor amigo. Essa é a intenção de Paulo ao escrever isso. Olha, vocês vão enfrentar um grande problema, que é a ansiedade. Você percebe que isso, com o passar dos anos, vem se alastrando e muito. Você percebe que, eu escutei alguém falando essa semana, alguém dizendo que uma criança dos 2 aos 5 anos de idade, se ela ficar na frente de um celular, ou se ela começar a assistir a uma tela de TV, aquilo vai começar
a criar essa ansiedade, ao ponto de tirar o celular da frente da criança e os médicos ali fazendo o exame na hora, perceber que no cérebro da criança já vai começar a haver algumas mudanças. Por quê? Porque já está sendo criado nela esta ansiedade, ao ponto dela não conseguir ficar sem mais. Então Paulo está falando de um problema que a gente enfrenta todos os dias, a ansiedade. E ele vai dizer, olha, o remédio para curar essa ansiedade não é aquilo que você toma. Pastor, você está falando que não pode tomar remédio para ansiedade. Eu estou falando que se o remédio curasse a ansiedade, não tinha mais ninguém ansioso. Agora, você precisa entender e ser inteligente ao ponto de que se você está fazendo o que está no teu alcance, não está resolvendo, você precisa usar um remédio antigo, chamado oração. Pode citar. 1 Pedro, não, me perdoem, Tiago no capítulo 5, Tiago, gente, a Bíblia quer aprender sobre oração, lê Tiago. Tiago, ele é um crítico ferrenho da oração. Tiago capítulo 5, versículo 13, guarda esse versículo para você ler sempre. Tiago capítulo 5, versículo 13: alguém de vocês está sofrendo? Faça uma oração. Esse é o antes está citando sobre a ansiedade. Olha o que a Bíblia está dizendo sobre a ansiedade, sobre a depressão, sobre as doenças da alma do século. Se alguém dentre vós está sofrendo, faça uma oração. E é interessante, dando continuidade nesse pensamento, porque Paulo está alertando de um mal, de um problema que vai afetar todos. E ele está dando já o remédio, ele já está mostrando qual é a solução. Ele vai dizer que, olha, você precisa se relacionar com Deus ao ponto de, se precisar, gritar, porque a súplica é isso, é você suplicar, é desespero. Você não pensa duas vezes, é uma oração desesperada mesmo. Ele está dizendo, você precisa ter um nível de relacionamento com Deus na oração, na conversa, e se precisar, você vai suplicar a Ele, você vai gritar a Ele, você vai fazer uma oração direta a Ele. Só que tem uma coisa, não é somente se relacionar, não é somente gritar, mas também precisa aprender a dar o quê? Graças a Deus. Sabe qual é o nosso problema? A gente ora, a gente grita, mas a gente não agradece. E a Bíblia está dizendo que é um passo a passo. Ora, se relaciona. Está se relacionando? Estou. Está gritando quando precisa? Estou. E está agradecendo? Agradecendo eu não estou. Mas Paulo está dizendo que se você se relaciona, se você suplica e se você dá graças a Deus, e nesse momento você apresenta o seu pedido a Deus, o verso 9 vai dar o resultado dessa somatória. Qual é a somatória? Verso 7: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento. Alguém olha e fala assim, como pode suportar? Não consigo entender. Mas a Bíblia está dizendo que uma pessoa que faz esse passo a passo, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, está sobre essa vida, está sobre essa pessoa. Guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Guardará o coração e a mente. Isso aqui é muito legal. Por quê? Porque eu preciso ser inteligente ao ponto de entender que um cristão, ele não pode ser conduzido somente pelo seu emocional. Uma pessoa emotiva, ela tem dificuldades para entender isso. Uma pessoa emotiva, ela tem dificuldade de entender esse passo a passo. Entenda que a ressignificação de um problema é muito importante nesses momentos. Por quê? Qual é a maior frustração de alguém que está há anos dentro de uma igreja? É orar por muito tempo e não ver Deus responder. Eu orei e Deus não respondeu. Mas a Bíblia vai dizer, Tiago vai dizer isso para a gente: olha, vocês não recebem porque não pedem. E quando pede mal. Algumas traduções vão dizer que pede errado. Então, se ele está dizendo que pede errado, é porque tem uma maneira correta de pedir. Qual é a maneira correta? Nós tentando
colocar Deus na parede? Senhor, o senhor tem que me responder até domingo, porque se até domingo o senhor não me responder, eu vou sair dessa igreja e nunca mais vou te servir. Ah, meu Deus, que bonitinho. Como que eu oro então da maneira correta? Bíblia. Quando alguém diz, eu preciso de uma resposta, alguém já me falou isso, eu preciso de uma resposta até tal dia, e eu tive o privilégio de falar isso para a pessoa, pastor. Eu disse o seguinte: olha, a resposta que você precisa, pelo menos 50% você já tem dela. Como? Aonde? Na Bíblia. Se você estiver disposto a se confrontar na Bíblia sobre aquilo que você quer uma resposta, e você tiver coragem de orar a Bíblia, Deus vai nos responder. E agora sim, quer concluir esse assunto? Vamos. Então vamos ouvir nossos amigos aqui que estão aqui ansiosos para falar. Então nós paramos aqui em como orar. Como orar? Então eu introduzo e vocês continuem. Como orar? De todos os jeitos possíveis. E a pergunta para os demais amigos da banca aqui é: qual posição física correta para orar? Mateus e Charles que não falaram ainda. Gente, vocês podem falar, você não precisa esperar. Você, Mateus, vai lá, solta. Qual a posição correta? Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Agradeço a Deus por esta oportunidade, também ao convite, é uma honra estar aqui. Eu acho que não existe uma posição correta para se orar. Existe uma maneira correta de se orar, como a gente acabou de ouvir. Mas eu acho que quanto à posição, não necessariamente ela existe. Se eu orar de pé, Deus não vai responder igual se eu orar ajoelhado, né? Eu já ouvi tantos testemunhos de pessoas que oraram no leito, né? Deitadas. Eu não estou falando daquela oração preguiçosa, tá, igreja? Que a gente faz assim quando está bem cansado no final do dia e agradece a Deus pelos inimigos e abençoa Deus, dorme com Deus, né? Mas a posição, eu acredito que ela é a última das preocupações. Eu acho que a posição física, né? Eu digo, ajoelhado, deitado, sentado no veículo, correndo de repente, fazendo algum treino, ou então num supermercado, quantas vezes, né? Senhor, faz multiplicar aqui, Senhor. Então eu acredito que a posição em si não é para onde Deus está olhando. Tá muito legal. E o tom da voz? Isso é muito interessante, inclusive para os obreiros, né? Porque às vezes a oração por batismo do Espírito Santo, a própria oração por milagre, talvez a pessoa pensa, se eu entonar mais forte, ou aquela oração no final da mensagem, se eu gritar mais alto, o tom da voz, o que você acha? Influencia na resposta de Deus à oração? Não, eu acho que o posicionamento de voz ele vai dizer muito do que se a pessoa acredita ou não naquilo que ela está dizendo, né? Então, autoridade é uma coisa, mas a gente também sabe que a autoridade não vem no grito. Tem muita gente que berra e ninguém respeita porque às vezes até questão da emoção mesmo da pessoa, né? Ou até da emoção. Às vezes a pessoa está emocionada na hora, a voz dela muda, né? Vai alterar, né? Então ela é tomada por autoridade divina ou pelo Espírito Santo, e isso ela não se contém, né? Ela não consegue ficar aqui nesse nível de volume que eu estou conversando com os senhores, por exemplo. Mas não necessariamente que o poder da oração está no tom de voz. Se fosse assim, meu Deus do céu, né? Mas eu acho que não. Eu acredito que muitas vezes as orações que nós fazemos diante do púlpito, às vezes para a igreja, são as orações menos sinceras, porque parece que a gente está orando para aqueles que estão aqui, não para estimular alguém a orar junto, né? Isso, como se a gente tivesse, enfim, eu oro para os outros que estão vendo, né? Então, eu acho que é assim, mas quanto a tom de voz, então, eu preciso demonstrar, por exemplo, numa expulsão de demônio, né? Você precisa ter autoridade na sua voz, confiança, e você vai demonstrar isso também no tom de voz, mas não é ele que vai fazer o efeito. Você serviu ali, né, sim, senhor. No quarto. QG? Como é que TG. Então imagine um general chegar e falar: Mateus, vai ali para mim. Não, já. A autoridade parece que foi. Então existem momentos e momentos, né? Não é autoridade. É que a gente só não pode confundir, né? Que o volume não demonstra autoridade, mas alguém que tem autoridade também não pede de mansinho. É que demonstra confiança, né? Isso. A pessoa que tem autoridade, ela tem confiança naquilo que ela está fazendo, ela não fica em dúvida. Ai, demônio, por favor. Se você quiser, você sai. Não, irmão, sai em nome de Jesus. Né? Então é autoridade. Oração de guerra, né? Oração de guerra. Oração de batalha, né? Batalha.
Nós queremos muito ouvir vocês, gente. A paz do Senhor. Também estou feliz de estar aqui, participando desta abertura deste trabalho. O ensejo do ponto anterior é interessante, fazendo aqui uma somatória. Eu acredito que é viável a questão que o texto vai falar da súplica, da oração e das doações de graças, né? Dentro aí de um contexto espiritual, eu vejo assim, que a oração ela tem 3 estágios. Ou seja, não tem um tempo. A partir do momento que a gente entende que Deus, Jesus, é a única fonte de saída. Não tem tempo, Richard. Eu já vi falar que tem gente que já falou que depois que você ultrapassa o período de 2 horas de oração, é que o negócio começa a fluir. Tem alguns estudiosos de oração que dizem que os primeiros 30 minutos você está orando na carne. Que a sua carne, você dobra os joelhos assim, vai no banheiro, você não comeu, você não respondeu a mensagem, vai dormir, você está cansado. E daí, em alguns livros de oração, eles vão dizer que você daí ultrapassa um nível espiritual e você começa a orar em espírito. Mas não é esse tempo, quantidade não. É tempo, por exemplo, a oração ela é o pranto do recém-nascido. Como que um recém-nascido pede as coisas? Chorando. Ele é poético, né? Se ele está com fome, ele chora. Se ele está com sede, ele chora também. Se ele está com as suas vestimentas sujas devido às suas necessidades feitas na roupa, ele vai chorar também. Se ele está com dor, ele chora. Ou seja, não estou falando de tempo de crença. A pessoa pode ter 5 décadas de vida. A partir daquele momento, se ela aceitar Jesus, ela tem que orar. Então a oração, ela é o pranto do recém-nascido. Só que a oração também é o brado do guerreiro. Aquela pessoa que já está militando na fé já tem muito tempo. Ela precisa orar. Eu tenho algumas bases, se fosse o caso da gente mencionar aqui. E a oração também é o suspiro daquele que está à morte. Ou seja, em qualquer tempo da vida há essa necessidade de da oração. Pode mencionar, coloca um. Pode falar as passagens bíblicas? Pode citar o texto, muito importante. Por exemplo, Atos 9:11, se a gente for ler o texto e o contexto, Paulo está se convertendo. Até então ele tinha uma religiosidade. Ananias é compungida e orar por ele, chega lá e encontra a próxima ele anotação é sobre religiosidade. Ele está lá orando. Ele é um recém-nascido espiritual e ele está orando. Então é interessante essa ideia da gente se converter a Cristo e ter isto como uma instrução. Precisa falar com Deus. Aí o brado do guerreiro é Daniel 6:10. Daniel ele poderia ficar 30 dias sem orar, não teria problema. Só que ele era um guerreiro. Ele soube que a escritura está assinada, Daniel 6:10, e nem por isso ele deixa de fazer a oração como ele tinha praxe de fazer. Então é o brado de um guerreiro a oração. Ou seja, uma pessoa já experiente espiritual. E o suspiro do que está à morte, eu fiz a observação aqui de Atos 7:59 a 60, Estevão está sendo apedrejado, mas ele está orando. E é interessante esse nível de oração, que eu acredito que vai comungar com o que já foi dito, na questão de conexão com Deus, é que ele não faz apenas uma oração, ele faz uma oração de intercessão, pedindo para que Deus não impute a ação daquelas pessoas. Posso ler? Pode ler. Então é Atos 7, 59 e 60, né? E eles apedrejaram a Estevão, que invocava a Deus, dizendo: Senhor Jesus, recebei o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou em alta voz: Senhor, não coloques este pecado para eles carregarem. E tendo dito isso, adormeceu. Tem uma versão que vai dizer no último versículo, que ele ora. Ele se posiciona e ora. Ou seja, é o suspiro de alguém que está à morte. Ele sabia, ele já estava morrendo. Tanto que na sequência, o espírito dele é elevado. Ou seja, a oração ela tem esses 3 estágios, no aspecto de tempo, neste aspecto. Não é quantidade, é neste aspecto. Em todas as fases da vida, um recém-espiritual, um espiritual na vida ativa e uma pessoa que está já findando a sua carreira espiritual, ela precisa estar em oração. Eu acho que, me corrijam se eu estiver errado, né? Mas quando Jesus fala na cruz, né, está consumado, retornando ali um tempo atrás, ele estava dizendo ao Pai, se fosse possível, passasse dele esse cálice. Como o cálice não foi passado, e ele sofreu tudo que sofreu, no final, esse está consumado, eu acredito que era uma oração a Deus dizendo, cumpri, né? O último suspiro dele.
Agora, eu queria deixar uma pergunta para os nobres senhores e para alguém que quiser participar também. Então, a gente ouviu falar um pouco sobre essa oração em público, né? Que ela é feita mais para quem está ouvindo do que para Deus. Não que não seja feita para Deus também, mas a gente tenta fazer robustecer ela, né? Então, e a gente já entendeu também que o tom de voz, a posição, o jeito não interfere muito na oração. Então, vamos lá. Qual é a oração certa a se fazer? Quando eu vou ensinar sobre oração, eu gosto muito de falar sobre a oração, que o pastor já disse, a oração sincera, e deixa eu ver alguém que eu possa usar, Medina, vou usar o Medina de exemplo. Então eu tenho um ódio da cara do Medina terrível, eu não aguento olhar para a cara dele, dar vontade de pular nele de raiva, e eu dobro meu joelho e digo, Senhor, abençoa o Medina, aquele homem de Deus, que está lá fazendo a sua obra, e Deus do céu olhando meu coração podre, dizendo, ué, Romining, estou entendendo você. Que sinceridade é essa na oração? Então eu gosto de falar sobre a mais simples oração possível e a mais sincera oração possível. É a oração que você entra no quarto e você não começa soberano, grandioso, majestoso, porque esse é o jeito que o Mateus devia tratar o general na frente de todo mundo. E tem um jeito de chamar o general ali. Mas se encontrar o general fora do batalhão, dentro do mercado, você não vai parar, bater continência, falar, o senhor está por aqui, e usar todo o prático que você usaria ali, porque você encontrou ele em outro lugar, é um outro ambiente. Então, dentro do secreto na oração, qual tipo de oração você tem feito? Você ainda tem orado e conversado só com o general, ou com aquele Deus grande que assusta quando desce com voz de trovão, como o povo se assustou quando Deus se manifestou no Monte Sinai? Ou você tem um pai que você tem conversado com ele? Você tem um melhor amigo que você tem dobrado de olho? Deus, eu não suporto Medina, Senhor. Eu preciso de ajuda, porque a tua palavra manda eu amar o Medina. Muda o meu coração, quebra o meu coração de pedra, transforma num coração. Eu preciso de ajuda, eu tenho que amar aquele homem, me dá jeitos, maneiras. E aí eu vou para o secreto e eu não oro majestoso, soberano. Eu digo, Pai. Mas aí, nesse caso, é muito difícil da gente orar. Porque a última coisa que a gente quer é admitir a nossa fraqueza. Admitir o nosso pecado, admitir a nossa falha. E é por isso que é tão difícil ter relacionamento com Deus. Porque é uma parede que nos impede ainda dentro de nós, mesmo que Jesus tenha aberto o caminho, a gente construir um muro de novo que nos afasta de Deus. Enquanto nós fomos unidos de novo, nós nos afastamos por causa do nosso orgulho. É que o Senhor diz que tudo que Deus quer é uma oração sincera. Eu não estou falando de um pedido, é um diálogo. Então, como você tem conversado com Deus quando você vai para a oração? É a ideia do Deus, eu estou cansado. De verdade, eu queria estar dormindo, mas eu estou aqui, porque eu preciso ter esse momento com o Senhor. Eu penso assim que o nosso diácono vai estar levando o microfone ali para o Gessé, para ele poder estar participando. E eu penso assim, que Deus, ele sabe como nos fazer orar. Ele sabe fazer de uma forma que a gente chegue diante dele com o orgulho dilacerado. É o exemplo que nós falamos aqui na última quinta-feira, de alguém que tem medo, tem um tipo de medo de injeção, por exemplo, mas ele tem aquele medo, aquela dificuldade, até ele começar a viver uma dor maior. Mas o bom disso aqui a ideia é, pelo amor de Deus, vai antes da dor chegar. Antes da dor chegar. A intenção de uma imersão como essa é mostrar para você que não precisa chegar a esse ponto. Podemos usar o exemplo de Marcos, capítulo 9, verso 24. O exemplo daquele pai que chega diante de Jesus e fala: Jesus, se o senhor pode fazer alguma coisa pelo meu filho, faça. Porque os discípulos oraram e não aconteceu nada. Jesus vai olhar para ele, Jesus vai passar para ele a responsabilidade. E ele vai dizer o quê? Se eu posso, tudo é possível ao que crê. Você crê? E se alguém perguntar para você, você crê, irmão? O que você vai falar? Eu creio. E nós falamos isso no discipulado ontem, a Aline está por aí, tem alguns irmãos que estavam no discipulado ontem, e nós falamos exatamente isso.
O que prova que você crê em Jesus? Posso dar um exemplo? Atitude. A atitude que pode usar. Posso dar um exemplo? Daí você só não esquece que Já você vai sei, perguntar. O que ele está dizendo do orar antes. Eu dou um exemplo quando prego, do cara muito feliz que chega e diz assim: vou comprar um carro. Vou comprar um carro, eu estou animado, vou comprar um carro. E ele não ora. E aí alguém chega nele e pergunta: você já orou? Não, é de Deus, é de Deus. É de Deus. E ele vai, e na hora que ele vai comprar, a caneta não escreve, ou atrasa o pagamento, acaba a luz do cartório. Deus vai dando um monte de sinal para ele que não é para comprar o carro. Aí ele compra o carro. O que acontece? 4 meses depois, funde o motor do carro. Aí o que ele vai fazer? Culto da vitória. Campanha de oração. E a oração dele: Deus, o meu motor, eu preciso de dinheiro, porque fundiu e não sei o que. Mas se ele tivesse orado antes. E a intenção da sinceridade, só concluindo aqui, o Gessé já fala, é exatamente isso, porque a dor que aquele pai estava sentindo naquele momento era tão grande que era maior que o orgulho dele. Por quê? Porque ele chega e fala o que para Jesus? Quando Jesus pergunta: você crê? Ele vai responder o quê? Eu creio. Só que eu imagino ele parando e ele agora se confrontando, e ele vai dizer o que para Jesus? Jesus, me ajuda a vencer a minha incredulidade. Ele tá num estágio de confronto tão grande que ele se desarmou, e ele está dizendo para Jesus: Jesus, eu quero acreditar, mas está difícil. É a sinceridade da oração. Gessé. Nesse contexto de oração com intimidade, eu queria saber em que momento entra a estrutura de oração que Jesus ensinou do Pai Nosso. Essa oração ela é feita para alguém que não tem ainda intimidade com Deus, para alguém recém-convertido que ainda não sabe orar, ou ela serve também para nós cristãos, não o Pai Nosso literal, mas a estrutura, onde ele começa glorificando a Deus e exaltando Ele, e depois vai para o agradecimento e os pedidos. Eu estava aberto aqui o Pai Nosso, que eu imaginei que eu fosse chegar nesse ponto com alguém. A estrutura de oração do Pai Nosso ela é maravilhosa. E se você tem dúvidas de como começar uma intimidade com Deus em oração, o Pai Nosso é maravilhoso. Ele começa dizendo: Pai Nosso que estás no céu. Aqui ele já vai nos falar de unidade, do quanto o Pai não é só meu, o Pai também é seu. O Pai também é da pessoa que eu não gosto, da pessoa que me fez mal, da pessoa que eu tendo a odiar, da pessoa que não me agrada. Então a estrutura da oração do Pai Nosso é sim uma estrutura corretíssima a seguir, se você ainda não tem esse nível de intimidade em oração. Porque você nunca ouviu alguém dizer: eu dobro o joelho e vou falar o quê? Eu falo 2 minutos, acabou, não tem mais o que eu falar. Mas conversa com a vizinha 3 horas. 3 horas falando com a vizinha. O adolescente conversa até de madrugada com o melhor amigo. Com o amigo do trabalho conversa o dia inteiro. E com Deus que resolve tudo, que é o dono de tudo e que quer passar tempo com você, 2 minutos não tenho mais o que eu orar. Quando eu vou orar, acabou. Então você pode usar a estrutura do Pai Nosso para desenvolver um diálogo. Mas eu acredito que a oração sincera nada mais é do que um verdadeiro diálogo. Eu já entrei na oração gritando, eu já entrei na oração com raiva, como eu também já entrei na oração. Eu não sei se alguém aqui tem um amigo assim, sabe o amigo que você olha para ele e sabe que ele não está bem? A maioria das vezes os casais, né? E se você não é amigo nesse nível, nós vamos orar também pelo seu casamento depois. Então, o casal ou o amigo mais chegado, mais sincero, que ele olha para você e diz: tá tudo bem? Você fala: não, tudo bem. Ele fala: não, senta aqui. Ou ele nem fala. Você encontra essa pessoa, você olha para ela olha para você e os dois choram. Tamanha intimidade de vocês. Eu já fui para a oração, entrei no quarto, deitei no chão e digo: Deus, hoje eu não quero falar. Hoje eu não tenho o que falar. Hoje eu preciso de um colo, hoje eu preciso de um pai. Eu reservei esse momento só para ficar com o Senhor aqui. Né? As mulheres aí sabem o quanto a correria dos homens e às vezes os afazeres, e chega e está estressado do trabalho, e tudo que você queria era assim, meia hora no sofá para conversar. Ou os filhos que têm essa necessidade também de terem os pais. Deus é do mesmo jeito.
Deus preferiria que você reservasse meia hora do seu dia amanhã, entrasse no quarto e dissesse para Ele: Deus, eu não sei muito o que falar, mas essa próxima meia hora eu vou dedicar ela ao Senhor. E nem que você orasse o Pai Nosso algumas vezes, está tudo bem. Eu gostei da pergunta porque é algo que eu sempre falo no discipulado. Nós não damos conta do simples, e a gente às vezes quer se aprofundar em outras áreas. A oração do Pai Nosso é o simples. Quando os discípulos vão perguntar como a gente deve orar, e ele vai falar exatamente esse texto, mas a mensagem não é a repetição, não são as palavras. É o grande erro que a gente comete em apenas ler a Bíblia. E eu te pergunto, a Bíblia é para ler? A Bíblia é para fazer o quê? Medita nela dia e noite. Há uma diferença em ler e há uma diferença em meditar. Então, a oração do Pai Nosso é uma meditação. Será que eu considero esse Deus nosso ou só meu? Será que eu considero aqueles que me fizeram mal? Será que eu me coloco no lugar deles? Será que eu perdoo para ser perdoado? Há uma intenção por detrás das entrelinhas ali. E quando a pessoa medita, a pessoa consegue orar o Pai Nosso e ele consegue ser muito bem sucedido na oração. Por quê? Porque se a oração do Pai Nosso fizer sentido para essa pessoa, independente do tempo que ela tem de relacionamento com Deus, começou agora ou tem 50 anos de crente, independente do momento. Por quê? Tem pessoas que começaram agora e estão preocupados em saber o porquê orar assim, e tem pessoas que simplesmente leem e oram, fazem aquela leitura da oração e nada acontece, não faz sentido. Então eu entendo que dá sim para usar a oração do Pai Nosso, e eu percebo, e agora eu me enquadro nisso e quero assim me confrontar, e se mais alguém desejar fazer isso, faça, mas eu percebo que às vezes a gente não passa na oração do Pai Nosso. É muito legal, porque nesse tópico que quando você cita a oração do Pai Nosso, volta no que a gente começou a falar. Eu queria ouvir Mateus, Charles, pastor, que é orar a palavra. Eu ainda estou no meu tópico de como orar, e é muito lindo essa coisa de orar a palavra. Vou dar um exemplo, irmão. Você está doente, então você senta, vai no Google, pega a Bíblia, um dicionário, e você anota todos os versículos da Bíblia sobre cura, e você ora a palavra. Então, orar a palavra. Se você ler o livro Heróis da Fé, há um testemunho lindo de cura. Eu não me lembro quem é agora o herói. Ele vai dizer que a esposa estava com câncer e o médico a desenganou em um quarto, e ele foi para o outro quarto e ele começou a fazer esse estudo da oração, de orar a palavra. Ele pegou os versículos de cura e começou: a tua palavra diz, a tua palavra diz. E enquanto ele orava, o Senhor curou a esposa dele no outro quarto. Quem? Esse cara aí, que eu não vou falar para não errar. Christian Evans, é isso. Então, esse testemunho é muito bonito de orar a palavra. Então, eu queria ouvir vocês. Alguma experiência, a gente caminha já quase, né, para acabar, sobre orar a palavra, sobre alguma oração que vocês fizeram. Vamos ouvir o Moisés. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Ele citou ali sobre a oração do Pai Nosso, e eu tive uma experiência bem constrangedora, porque nós temos por hábito que quem reza o Pai Nosso é a Igreja Católica. Muito difícil nós crentes usarmos o Pai Nosso nas nossas orações. E no dia que faleceu a esposa do irmão Rezende, nós fomos para lá e teve um culto maravilhoso até, para um velório. E o pastor deu oportunidade para a família fazer uma oração. Não sei se o Haroldo lembra disso. E eles começaram a ler o Pai Nosso. E eu estava ali bem contrito, e eu comecei a acompanhar a letra. Ah, irmãos, não é fácil não. Doeu na alma, irmãos, doeu na alma. Quando você se depara aqui, ó: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Não quero, eu quero é eu mandar.
tanto na terra como no céu. O próximo tópico é orar à vontade de Deus, isso aí. O pão nosso de cada dia nos dás hoje. Isso é bom. Eu quero mais pão, todo dia, né? Aí vem, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem os nossos devedores. Tem uma tradução, fala quem nos tem ofendido. Essa parte das dívidas é interessante, porque aí ele está assumindo que ele deve. Perdoa o que eu devo, perdoa o que eu faço de errado, assim como eu perdoo aquele que me ofende também. Mas você perdoa realmente? Então, aí é que é a pergunta que entra. Mas aí já da gente. aí já está o espírito quebrantado da pessoa. Ela está chegando para Deus falando assim: Deus, eu tenho uma dívida com o Senhor. Eu sou errado, eu sou assim, eu sou mentiroso, eu sou sem vergonha, eu não valho nada, Deus. Me perdoa disso, porque Deus, eu quero também replicar o teu amor e o teu perdão na minha vida. Aí que é o difícil. Sim, pastor, mas no meu entendimento, eu não... Não, os dois pontos estão certos. O meu entendimento é a dificuldade que nós humanos temos de cumprir isso aqui, gente. Claro que é. Não é fácil. A gente não passa no Pai Nosso. Não passa. Dentro de casa, muitas vezes, dá vontade de você rasgar um assim, morder e falar: gente... Meu Deus, vamos orar para É assim, gente, o dia a dia da gente. Um clamor pela tia. O cliente chega, aí você vai falar: perdoa minhas dívidas, Jesus, que eu perdoei o Rumini. A minha vontade de... Sabe como é que é, né? A sinceridade no Eu quero orar. uma oração também no final. Então, irmãos, é muito difícil assim. E daí, quando nós vamos para o texto lá, o texto, a primeira parte do texto que nós lemos, ele já é uma advertência, né? A primeira parte do texto é tão interessante como a segunda parte que nós estamos estudando. Que a primeira parte diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma, ponto e vírgula. Antes, as vossas petições. Você já tinha que estar orando. Não deixa ficar ansioso, ficar desesperado, ficar louco com certas coisas. Então é bem interessante, assim, eu estou gostando demais, muito interessante. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus. Nós já devíamos estar orando para não ficar inquieto. Interessante, muito obrigado. Isso mesmo. Muito bom. Então, gente, ouvi vocês, orar a palavra ou orar à vontade de Deus. Orar à vontade de Deus, eu tenho um exemplo maravilhoso sobre Ana, mas eu queria ouvir vocês. Só pega aí. É interessante essa parte também aqui, pegando essa ideia de orar a palavra, que um dos pontos primordiais aqui, portanto vos oreis assim: Pai nosso que estais nos céus, ou seja, dividir essa comunhão e entender que Ele é o Deus, estás no céu. Uma análise de dependência, isso já vai estar no 11, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Ou seja, o pão nosso de cada dia dá hoje. Tem pão para segunda, tem pão para terça, tem pão para quarta, tem pão para quinta, para sexta, para sábado, mas o de hoje, hoje. Aí já não incorre no erro dos israelitas, né? Sim. Os israelitas: Deus, dá-nos pão, cai maná. Não sei da onde, né? Não sei se cai ou se sobe, né? Que o maná só amanhecia, né? Se cai ou se brota. Aí depois eles não queriam maná mais. Eles queriam carne. Então vai comer carne até sair pelos narizes. E eles ficavam preocupados, né? Achavam que Deus não ia mandar no dia seguinte, queriam guardar pro dia seguinte, né? E Deus falava: sinal de falta de dependência. E daí você entende. Falta de comunhão, né? Por que Deus chega para Moisés e fala assim: eu vou exterminar todo mundo. Porque esse povo, eu estou fazendo, todo dia eu mostro quem eu sou para eles, e eles não confiam em mim. É que quanto mais oração, mais intimidade e mais comunhão. Então, quanto menos eles se aproximavam, eles começaram a só gostar das coisas que Deus podia dar e não a conhecer o Deus que estava dando as coisas. Pegando ainda a ideia da oração sincera, que é o que a gente está comentando aqui, eu até observei um ponto, que toda oração vitoriosa pública, feita aqui em público, ela surgiu primeiro em um local secreto, em batalha. Isso. Se eu não estiver tendo essa oração em secreto, alguém está. Aí a gente ora e pessoas são curadas, em público, uma oração vitoriosa, você ora, a pessoa é curada, todo mundo vê, a igreja vê, e fala: meu Pai do céu, que bênção. Mas se eu não estiver tendo essa oração em secreto, em guerra,
que é o que leva à sinceridade. Alguém tem que estar tendo. Nem sempre vai ser eu. Isso é mais profundo ainda do que a gente imagina. Isso aí vai entrar muito, e nós vamos falar muito disso na próxima terça, que é os bastidores do Evangelho. Eu tenho um testemunho sobre isso, e é bem rápido. Deus nos abriu as nações para pregar, e eu cheguei de uma viagem que eu preguei na Europa, e eu cheguei e fui para um culto de terça de ensino do pastor Natanael. Então eu cheguei no culto, sentei ali no terceiro banco, e lá em Luisiânia tem o irmão... Como? Lá em Luisiânia tem o irmão Toninho. O irmão Toninho, ele tem algumas deficiências físicas e tal. Ele é um irmão bem simples da congregação. Então eu cheguei, sentei no terceiro banco, orei ali rapidamente e sentei. O irmão Toninho já estava orando quando eu cheguei. E quando eu sentei, o irmão Toninho orava assim: Deus, aonde o Ruminingue estiver pregando, em qualquer lugar do mundo, que ele estiver num culto agora, usa ele como o Senhor nunca usou. Dá dons para ele. Abençoa o ministério dele. Cuida da família dele. Cuida da viagem dele. Então, muitas vezes, irmãos, e na semana que vem é os bastidores do Evangelho. Vem. Então, muitas vezes a gente vem para o púlpito arrebentado. E você realmente não conseguiu orar naquele dia. Talvez você não orou naquela semana. Mas por causa de uma oração dessa, de uma oração sincera do irmão Toninho, lá em Luisiânia, Deus me abençoava nas pregações na Europa. Então isso é muito lindo, que quando a oração ela é respondida aqui, alguém já orou no secreto. Orar à vontade de Deus. Você que é jovem é incrível, né? A moça que está vendo o casalzinho fala: Deus, para mim, não é a vontade de Deus. Orar à vontade de Deus, né? A passagem do Pai Nosso, quando ele fala: venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, né? É uma oração muito bonita. A gente tem que passar a pensar mais nela, às vezes até orar ela para nossa mente, prestando atenção no que a gente está falando, é claro, porque a vontade de Deus ela é soberana, ela precisa ser estabelecida, né? E eu tenho que reconhecer que a vontade dele é melhor que a minha, né? Porque muitas vezes eu quero teimar pelos meus caminhos, quero tentar do meu jeito, com a minha força, meu recurso, e por mais que eu sou bem novo, mas já teve vários momentos, e eu me lembro de um bem recente, que Deus, ele permite situações para você ver: olha, você foi pela sua vontade, olha onde você está indo, agora volta aqui para a minha e eu te mostro que é bem melhor, você vai chegar bem mais rápido e bem mais longe, né? E isso de orar à vontade de Deus, eu acredito que ela vai se dar muito com o tempo, quando você desenvolve a oração. Porque a oração, para mim, Mateus, como jovem que sou, é uma conversa. A oração, irmão, é uma conversa, não só com Deus. A oração mesmo, no português, né? Quem já estudou lá o sujeito da oração e tal, a oração é uma conversa. Então, o que eu faço com Deus é dialogar. Então, a necessidade dessa eloquência toda não existe. O que existe é a necessidade de você reconhecer que Ele é Deus, Ele está nos céus, é assim que Ele começa. Você precisa agradecê-lo, prestar a Ele honra, louvor, faça as suas petições e encerre devolvendo a Ele a honra e o louvor, pois teu é o reino, o poder e a glória, para todo sempre, e encerra, assim seja. Amém. Então, quanto mais tempo de intimidade eu desenvolver com Deus, e isso só acontece através do diálogo, o pastor Haroldo falou, mais fácil vai ficar de eu aceitar a vontade dele, porque eu passo a me convencer de verdade que a vontade dele é bem melhor do que a minha. E quanto ao tempo de oração, os jovens falam muito isso, né? Nossa, você percebe que quando você ora, isso reflete no púlpito, porque você tem palavras de oração, e é a mais pura realidade. Eu acredito que os irmãos de mais idade não passam por esse problema mais, ou pelo menos não deveriam. Mas quando o jovem, o adolescente, a criança está iniciando em oração, ela tem muita dificuldade do que falar. E logo uma semana, um mês de oração é o suficiente. E eu sempre digo para os jovens que me acompanham, eu digo assim: olha, no momento em que você não tiver nada para falar com Deus de joelhos dobrados, peça a Ele palavras de oração. Se você já tem uma rotina de oração com o Senhor, de repente você dobra o joelho e não vem nada na tua cabeça, então peça ao Senhor palavras de oração, porque até na nossa oração Ele ajuda a gente, porque
Porque até para falar com ele, a gente precisa da ajuda dele para sair alguma coisa, entende? Então, de tão dependentes que somos, né? Mas orar à vontade de Deus. Beleza. Qual que é a vontade de Deus? Como descobrimos a vontade? Tá, mas a palavra de Deus vai... Não é possível que a palavra de Deus não diz qual que é a vontade de Deus. O que vocês acham? Você acha que a palavra vai dizer qual que é a vontade? Eu acho que daí nós estaríamos dentro de um Deus que exige que a gente faça a vontade dele e ele não explica qual é a vontade dele. E daí? O problema é que a vontade de Deus, meus amados e minhas amadas, não é a minha vontade. Não é a minha vontade. A minha vontade não é a vontade de Deus. Eu falo isso com todas as palavras. A vontade de Deus não é a vontade de José ou dos santos. Quer ver a vontade de Deus? Palavra, Efésios 1, abre a tua Bíblia, se você tiver. Efésios 1, capítulo 7. Nós vamos ler assim, ó. Paulo está falando à igreja de Éfeso. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça, que ele derramou profundamente sobre nós em toda sabedoria e entendimento, e desvendou-nos o mistério da sua vontade. Opa, espera um pouquinho. Deus desvendou o mistério da sua vontade. A vontade de Deus ainda era oculta para nós, mas Ele em Cristo desvenda para nós. E qual que é? Ele vai continuar dizendo. Qual é? Segundo o bom propósito que propusera em Cristo. Versículo 10, para você nunca esquecer. Qual é a vontade de Aleluia. Deus? Fazer convergir em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu, como as que estão na terra. Glória Aí, a Deus. irmão, a tua vontade é um carro? O que vai convergir para a glória de Cristo? A tua vontade é uma casa? O que vai convergir para a glória de Cristo? Se não converge para a glória de Cristo, não é a vontade de Deus. O teu ministério, se não convergir para a glória de Cristo, não é para a glória de Deus. Teu marido, se não convergir para a glória de Cristo, não é a vontade de Deus. Teus filhos não são para a glória de Deus, se não convertir para a glória de Cristo. Ou seja, tudo é feito por Ele, e tudo deve voltar para Ele. Aí a gente cai num hiato terrível, porque a minha oração é o que o Tiago vai dizer. Por que vocês pedem e não recebem? Primeiro, vocês não pedem, e quando pede mal, mas não termina aí. Por que pede mal? Para satisfazer com seus próprios prazeres, deleites. Eu quero o prazer, eu quero a carne, a picanha. Por quê? Vai fazer bem para a tua vida? Não, porque me dá satisfação momentânea. E aí que está o problema. E depois eu quero fazer um exemplo. Quem quer falar ali, fala. Já estou moderando aqui tudo. Paz do Senhor, irmãos. Vou fazer uma pergunta bem natural, que acontece no dia a dia. A pergunta é: todas as orações do mundo inteiro, qualquer pessoa, dependendo de placa de igreja, Deus ouve e responde? Há uma diferença em ouvir e responder. Muitas pessoas batem na tecla de que você precisa orar, você precisa pedir. Usam um texto do Evangelho dizendo que tudo que pedirem em meu nome, crendo, recebereis. Então, se eu posso pedir tudo em nome dele, por que eu peço e não recebo? E aí que está a diferença, porque quem precisa dizer isso não são as pessoas. Quem precisa entender isso é cada um de nós. O que nós estamos pedindo? Qual é a motivação pelo qual nós estamos pedindo? Num culto de ensino eu falei um pouquinho sobre isso e eu perguntei: Deus se importa com o que a gente pede? E eu quero perguntar para os senhores: Deus se importa com o que a gente pede? Deus responde aquilo que a gente pede? Quero lançar agora para os irmãos que estão aí. O que vocês acham? Deus se importa com o que você pede?
Agora entra numa grande pergunta. Quem merece? O que você merece? O que você merece? O que você merece? O que você merece? O que eu mereço? Não, você merece sim, eu mereço sim. Nada não, nada é pouco para o que a gente merece. Ah, pastor, eu sou pastor, eu tenho graduação, pós-graduação, eu estou me formando, eu mereço muita coisa. Sabe o que eu mereço, meu irmão? Eu mereço a morte. Todo dia da minha vida. Era assim, ó, eu tinha que morrer da morte mais dolorosa, Jesus me ressuscitar e eu morrer de novo no outro dia. Todo dia assim, para pagar a minha dívida. Por isso que um morreu no meu lugar. Eu não mereço, mas tem uma coisa que vem antes do meu mérito, que é a graça. Ela me alcançou. E glória seja dada ao nome dele, porque essa graça é o motivo de eu existir e o motivo da minha felicidade. Não é o que ele me faz ou me dá a partir da minha oração, mas o que ele já me deu antes mesmo de orar, que é a graça. Ele revelou-se a mim. Para mim é o melhor. Concluindo essa linha de pensamento, eu entendo que Deus ele não se importa com o que você pede. Deus ele se importa como você pede. É isso que faz a diferença. É a motivação que te leva a pedir. Posso dar um exemplo bíblico? Pode dar o exemplo. Então, eu acredito que sim, Deus ouve todas as orações. E acredito que não, Deus não responde todas, principalmente não do jeito que eu quero ou não do jeito que eu peço. Não sei se vai dar tempo, mas tem um tópico aqui sobre a oração que Deus não responde, porque tem muitas que Deus não responde. Mas dá um exemplo bíblico, e quando eu falo sobre oração, eu cito Ana. Então, Ana ora por 20 longos anos aproximadamente, 20 e tantos anos lá. E tem tudo isso, está anotado aí. Também nós estamos em coinonia, estamos em comunhão. Então, Ana ora por tantos anos e tantos anos. Eu não sei quais foram as orações dos demais anos. Eu não sei se era uma oração revanchista, que é aquela, Deus me dá porque meu irmão tem, porque o fulano tem, e só eu não tenho, e como que pode, ela tem o filho e eu não tenho, e Deus nunca vai responder esta oração. Eu não sei se a oração de Ana era uma oração, eu não sei qual era o tipo antes, mas a oração bíblica de Ana, segura para mim, por favor. A oração bíblica de Ana é a vontade de Ana e a vontade de Deus. Porque Deus tem um grande propósito com a nação, e a oração de Ana, ela se coadunou com a vontade de Deus. Então, nesse dia que está na palavra, Ana vai orar e ela ora, Deus, me dá um filho, e se o Senhor me der, eu te devolvo. E a vontade de Deus, um sacerdote, um profeta e um juiz. Deus falou, opa, essa também é a minha vontade, Ana. Então, já que você está orando a minha vontade, eu vou conceder a sua oração. E claro, a autoridade espiritual do líder, mas aí é para outro dia. Mas então, orar a vontade de Deus é saber, entender qual é essa vontade. Se, como o pastor disse, se não é para a glória de Deus, com certeza essa oração não vai ser respondida, não do jeito que eu quero. O Salvador quer Foi uma oração bilateral, né? Tinha dois lados, o lado dela e o lado de Deus. Essa oração até Oração tem bilateral. até anotado aqui, ó. Até tem, é um ponto para ser observado. Foi uma oração feita em um lugar secreto em batalha, porque não saía palavras, só se mexia os lábios. A Bíblia vai dizer que ela orava no seu coração. Só que no capítulo 2, aí ela vai fazer uma oração pública. É oração de gemida, para a gente falar disso em seguida. Isso. O Salvador Muito quer bem. Como se faz para receber o batismo com o Espírito Santo? Num culto Pentecoste, num culto de ensino, ou num culto que procuramos buscar o Espírito Santo de Deus. Mas eu tenho uma experiência num culto de ensino da palavra, tudo em silêncio. Depois eu posso até falar. Como se pode ser batizado com o Espírito Santo num culto de ensino, um culto pentecostal, que nós começamos a orar, vem todos para frente para receber o batismo com o Espírito Santo, ou num culto silencioso? Tem um segredo aí, para mim teve esse segredo, a reverência na palavra de Deus. Dia 26 de dezembro de 84, Juízes, capítulo 6, versículo 21.
Pastor, a minha pergunta foi: se Deus responde às orações dos ímpios? Quer responder? Pode responder. Eu já vi Deus respondendo a oração de ímpio. Eu já vi, eu já testemunhei. Então eu não posso dizer que não, ele não responde. E aquela oração foi para o Deus Altíssimo, não para o diabo. Então assim, Deus, ele é criador dos céus e da terra, de tudo e de todos, né? E ele enxerga o real sentimento, né, do coração. E, irmãos, existem orações de desespero, orações das mais sinceras, geralmente são no desespero, que a pessoa realmente pede da maneira certa, ao Deus certo, e Deus, sim, ele responde. Ué, mas por que Deus respondeu? Ele não é crente, mas já foi dito que nem nós, crente, merecemos. Então, a mesma graça que nos alcança, a mesma misericórdia, alcança aquele que está lá fora e que não quer saber de igreja. Né? São orações para a glória de Deus. O grande problema, nós voltamos naquele problema lá. Porque eu, um dia levantei minha mão, eu mereço. E quem nunca levantou a mão não merece. Irmãos, eu já vi crente bravo. Nós temos que entender que a graça, ela foi derramada sobre nós. E se a graça foi derramada, todos nós estávamos como ovelhas que vão para o matadouro. Nós estávamos na linha da faixa de corte. Mas Deus olhou para nós e viu. Eu vou dizer para você, da minha parte, eu não sei o que ele viu. Porque parando para pensar, se moer, triturar, não dá nem meio quilo de coisa boa. Mas ele viu alguma coisa. Ele se revelou por meio do seu Espírito Santo a mim. E agora, meu irmão, tudo que eu faço é só tentar agradecer. Porque não consigo pagar, não tem mérito, eu não mereço nada do que eu tenho e possuo. É por Ele. É por Ele, é pela graça dEle. E a graça dEle alcança tanto eu, quanto alcança o Mateus. O pastor presidente, ele ora e Deus vai responder na hora. Às vezes eu vou orar e o Mateus vai orar e Deus vai responder para o Mateus primeiro do que eu. E daí? Não importa quem eu sou, não importa o que eu fiz, não importa o que eu faço, importa que Ele é bom. E quanto mais rápido a gente entender isso, melhor é. Mais sincera a nossa oração. Uma coisa que tem que ficar muito claro, que experiências é uma coisa, princípios bíblicos são outras. Um princípio bíblico se aplica para todos. Existe um caminho a percorrer. Existem diretrizes na palavra de Deus que eu preciso entender, que é aquilo e ponto. Agora, existem experiências. Eu já ouvi experiência, pastor Clovisson Pavelski estava estudando para padre, foi batizado com o Espírito Santo lá, enquanto estava lá estudando. E aí? É uma experiência. Deus achou por bem de fazer, entendeu? A maneira como ele estava estudando a palavra lá começou a fazer sentido para ele, ao ponto dele entender que ele poderia viver aquilo também, e ele recebeu. Por que então que tem muitos crentes que aceitaram a Jesus e não receberam ainda, ou não foram ainda atendidos? Só respondendo a pergunta do nosso irmão, porque a palavra ainda não fez sentido. Você só dá valor para aquilo que faz sentido para você. Aquilo que você não entende, você rejeita. Agora, é o exemplo que eu dei ontem no discipulado, o exemplo de uma comida simples: arroz, feijão e ovo. É bom ou não é, irmãos? É bom. Mas e se tiver um churrasco, Marco, uma picanha, né, alho e óleo? É bom, irmão, sim ou não? Melhor ainda. Melhor ainda. Só que, se eu não estiver com fome, pode ter a melhor picanha que para mim não serve. Ou seja, ou se eu estiver doente. Então o que faz a diferença não é aonde eu estou. O que faz a diferença é o tamanho da minha fome para a oração. Quem ia falar? A Érica. Pai do Senhor, irmãos, eu quero só falar uma curiosidade sobre a oração, né? Eu estou vendo aí que o assunto tem bastante dúvidas. Porque assim, a oração está ligada com a saúde, tanto física quanto espiritual, né? Às vezes a gente ouve alguém falar assim: a pessoa está doente espiritual. Pode saber que ela não está orando.
Porque para ter saúde espiritual, temos que orar, correto? Quanto mais orar, mais saúde espiritual. Quanto menos oração, menos saúde espiritual. Só que a curiosidade que eu quero deixar aqui é que isso vale para a nossa saúde física. Um estudo na Universidade de Ohio, nos Estados Unidos, comprova que a oração, ela é, como que eu vou dizer aqui uma palavra? Ela é insubstituível à atividade física, à alimentação saudável, a qualquer coisa que você possa fazer para que você tenha uma saúde física melhorada. Então, nesse estudo vai dizer que há estímulos no nosso cérebro quando oramos, cada um na sua crença. Então, no nosso caso aqui, para Jesus, né? Quando oramos, é estimulado uma área no nosso lobo central, que ali está concentrado um monte de neurônio, que é os nossos neurotransmissores, que vai dispensar dopamina, serotonina, ocitocina. Isso, na nossa saúde física, corresponde de uma maneira espetacular. Que aí, no outro próximo que a gente fala um pouco mais sobre o perdão. Por quê? Quem não perdoa pode saber que não ora. Porque mesmo você tendo dificuldade para perdoar, se você começa a fazer o exercício da oração, através de toda essa carga de serotonina, que é o hormônio da alegria, e ocitocina, que é o hormônio do amor, quando você vê, o sentimento de ódio não existe mais através da oração. Então a oração, ela vai servir também não só para a nossa vida espiritual, para a nossa vida física também. Até porque tudo que Deus cria é perfeito. Aí quando vocês falaram lá de posição para orar, não importa. Só que no momento em que a gente está de joelho, em sinal de súplica, né? Quando alguém ajoelha para alguém, é sinal de implorar, de pedir alguma coisa, o nosso cérebro também libera várias substâncias que faz a gente crer mais que aquilo vai acontecer. Na posição fetal, o nosso cérebro dispensa um negócio que vai, como é que eu posso explicar aqui rapidinho? Vai nos trazer uma sensação de medo. Vulnerabilidade. Isso. E quando a gente deita, né, que vamos dizer lá, a boca no pó, o nosso cérebro vai entender assim que é o maior sinal de humilhação. Então, tudo isso vai, de certa forma, corresponde aqui para o externo. E às vezes, para quem não sabe, é minha esposa. Assim. Vocês podem ver, gente, o pastor José é um grande exemplo. Olha a saúde que ele tem. Saúde física, eu estou falando. Está muito relacionado. E hoje a gente vê jovem de 20 anos que está podre. Você pode saber que não ora. Você não está orando, hein, Mateus? Pastor, eu passei o dia carregando triliche. Onde o senhor fala um negócio desse? Então, a minha colocação seria essa, para não tomar mais tempo. Muito bem. Só para concluir, e o meu xará já vai falar, respondendo aqui a pergunta do Medina, e aí eu vou deixar exatamente esse ponto de interrogação na mente de todo mundo aqui, porque a pergunta foi: Deus ouve a oração de um ímpio? E aí eu quero perguntar para vocês, quando é que essa pessoa deixa de ser ímpia? O que eu uso para dizer que essa pessoa deixou de ser ímpio? Em qual momento eu posso afirmar, ele não é mais ímpio? Eu tenho essa capacidade? Será que eu consigo olhar para o coração do ímpio e dizer, agora ele não é mais ímpio? Então eu preciso exatamente tomar cuidado nisso. Por quê? Porque há um pensamento generalizado, inclusive dentro das igrejas, de que Deus não ouve a oração de quem não está dentro da igreja. É um pensamento faccioso. Só que, na maioria das vezes, ou não vou dizer na maioria das vezes, em muitos casos, uma oração de alguém que não é frequentante é mais sincera, honesta, menos carregada de religiosidade do que nós que estamos aqui. Então, sim, Deus pode ouvir a oração de um ex-ímpio. Entendeu? Por quê? Porque quem consegue ver, detectar o momento que deixou de ser é somente Cristo. E aí essa graça não tem explicação. Xará, já caminhamos para o encerramento. Ok, pastor, mas a pergunta do irmão Medina foi se Deus ouve a oração de um ímpio, né? Quando a gente fala ímpio, é uma pessoa que usa de impiedade, é alguém que não é temente a Deus, é alguém que não tem temor de Deus, e dentre tantos adjetivos e predicados. Aí eu queria saber, já que os irmãos, e eu tenho por princípio que não são
as nossas experiências que julgam a verdade, mas sim a verdade que julga as nossas experiências. Como harmonizar essa resposta de que é possível Deus ouvir, né, a oração de um ímpio, de uma pessoa que usa de impiedade, que não tem temor a Deus, com João 9:31, que diz assim: ora, nós sabemos que Deus não ouve pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ele ouve. Olhando o contexto desse texto, é um homem que ele estava participando em um momento que Jesus estava realizando uma cura. Os escribas e doutores da lei estavam duvidando, né, do poder e da autoridade de Jesus, e ele se manifesta falando isso: ora, a gente sabe que Deus não ouve pecadores, e se Deus ouve, porque Jesus ele vai fazer uma oração antes de realizar essa cura. E se a gente pensar no princípio, mas foi uma pessoa comum que estava falando, Jesus, depois, surpreendido com aquilo que ele falou, foi procurar ele e conversou com ele, em nenhum momento o repreendeu por aquilo que ele disse, confirmando então que aquilo que ele estava falando era uma verdade. Como a gente pode harmonizar essa resposta com o texto de João 9:31? Queria usar um exemplo. Ô Juan, você consegue vir aqui? O Juan é, pra quem não sabe, acho que todo mundo sabe, né? Filho do Ruminig, né? Esse é meu filho, para quem? Dá o microfone para ele. Pai, eu quero um PlayStation 5. Isso é uma luta terrível. Não, o pai vai te dar. Não hoje, né? Mas eu quero hoje, agora. Não, mas hoje não dá. É só encenação, tá? Então você não serve pra mim mais. Você não serve pra ser meu pai. Eu não quero mais você. Eu só tô indo comprar o PlayStation. Não chora, Rominig. Esse é um pedido de um filho para um pai. Agora, o Tiago, faz favor um pouquinho. Você mesmo, Tiago? É, eu sei. Eu acho que não tem outro Tiago aqui. Tiago é meu pai. Bonito, meu pai, né? Olha. Meu Deus. É lógico. Pai, eu te amo, Pai. Hoje eu só quero estar com você. Que você, Pai, nunca saia de perto de mim, porque tudo que eu preciso é a tua proteção. É você, Pai. Eu não preciso daquilo que você não pode me dar, porque eu sei da nossa condição, mas, Pai, por favor, fica comigo só hoje. Eu sei que amanhã você tem que trabalhar, Pai, vai ficar longe, mas fica comigo hoje. Me ajuda hoje, Pai. Eu quero você, Pai, comigo. Eu quero você me ajudando. Eu quero você do meu lado, Pai. Glória a Deus. É só você que pode me ajudar, Pai. Ô, Pai, fica comigo mais um pouquinho. Se identificou com alguma coisa? Sabe que isso que acontece é bíblico? Sabe quem fala sobre isso? Jesus. O filho pródigo, ele pede a bênção do pai. Qual que é a bênção? Qual que é a bênção que ele chega, o pai pede? A herança. Pai, me dá o que eu quero e depois eu não preciso mais de você, eu mesmo. Por que que Filipenses, onde você leu, vai falar que a nossa ansiedade acaba quando nós oramos a Deus? Sabe por que a gente anda ansioso, meus irmãos? Porque a gente quer tudo. Deus é um meio para a gente conseguir a nossa bênção. Deus é um meio, não é o fim. Deus
Eu quero a cura para o câncer da minha mãe, do meu pai. E a mãe e o pai morrem. O que a gente faz com Deus? Deus, você não é bom. O Senhor não serve. Deus, o Senhor não deu o que eu queria, então não serve para mim. Porque o meio, enquanto você usar Deus como meio para conseguir as coisas, você não tem relacionamento com Ele. E a pressão vai continuar, porque você vai orar pelo teu filho que está afastado da igreja, e ele não vai voltar para a igreja, e você fez tudo certo. Você trouxe na escola dominical, você orou, você entregou para Deus, você fez tudo, mas ele não volta para a igreja. Sabe por quê? Porque muitas vezes o teu foco é a bênção. Qual que é a bênção? O filho voltar. Inclusive você ora para que o teu filho volte. É uma coisa ruim o filho voltar para a casa do Senhor? Jamais. Só que você está tão preocupado que quando ele não volta, você vai ficando cada vez mais ansioso, mais preocupado. O emprego, tudo. Sendo que às vezes o que Deus quer é que você chegue para Ele e fale assim: Deus, a Tua presença é mais importante para mim. Deus, eu estou aflito, preocupado com que meu filho está na prostituição, minha filha está nas drogas, ou vice-versa. Minha mãe, meu pai está com câncer, meu filho está no estágio terminal, mas Deus, é a Tua presença que me basta. Se amanhã a Tua vontade for levar meu filho, for levar meu pai, for me levar inclusive por essa doença, Deus, hoje eu quero a Tua presença. Mas enquanto nós usamos Deus, irmãos, Deus não vai responder a nossa oração, e a gente não vai ter relacionamento com Ele. E aí eu respondo, porque muitas vezes o ímpio, o pecador que sou eu, que é aquele publicano que batia no peito e falava: tem misericórdia de mim, pecador. Ele fala com essas palavras, e ele saiu justificado. Ele não queria a bênção que Deus pode dar, ele não pediu dinheiro para Deus, ele não pediu posse para Deus, ele não pediu, que Deus fizesse, não, ele pediu alguém que pudesse estar com ele naquela hora, e Deus ouviu do céu e falou: eu estou aqui para estar com você. Se você me quer, eu estou disponível para você. Agora, faça a análise. Por que nós estamos tão ansiosos? Faça análise. Se não é porque você não conseguiu aquilo que você queria, e você está perseguindo há tanto tempo, e pode ser até coisa boa, ministério, pode ser qualquer coisa, irmão. Você está mais focado no objetivo do que no Deus que você serve. Então Deus é um meio para nós. Deus virou um meio para nós, simplesmente um objeto. Simplesmente. Sendo que Deus deve ser o fim, e o começo e o meio. Deus deve ser tudo. A presença dele deve bastar. Quando a presença dele basta para a gente, acaba a ansiedade. Acaba a ansiedade. Porque quando você vem para a igreja e sente o abraço de Deus, você está realizado. Você se realizou. Tudo que eu desejo é o quê? A presença de Deus. Você vem na igreja ou na tua casa, você ora, sente a presença de Deus, o que acontece? Acabou a ansiedade. Agora, a gente está procurando coisas para satisfazer. O homem é um poço sem fundo, meu irmão. Quanto mais você tem, mais você quer. É ou não é assim? Então, que a gente possa entender que Deus não é um meio para a gente conseguir. E a geração que nós estamos é a pior de todas. Porque a gente tem variedade de tudo. De carro, de casa, de computador, videogame, de câmera, de celular, de tudo. A gente tem variedade. Então a gente quer tudo. Só que a única coisa que a gente não está querendo ultimamente é Deus, de verdade. De verdade. A gente nem sabe orar mais agradecendo, a gente só sabe orar pedindo. E essa é a realidade. Desculpa tomar o tempo, mas... Não, pastor, está tudo certo. Nós estamos aí já para encerrar a nossa imersão de hoje. E para não ficar nada assim no ar, eu acredito que foi muito bem exemplificado a maneira como o pastor disse. E só um adendo na colocação, eu respondi a pergunta dele: Deus ouve um ex-ímpio. Exemplo disso é o ladrão da cruz. Estava na cruz porque merecia. Continuou até o final na sua iniquidade, no seu pecado,
o outro, em algum momento da dor, deixou de ser. Faz uma oração e é respondido. Então, Deus, Ele ouve a oração de alguém que se deixa ser confrontado, mesmo estando na iniquidade, vivendo na iniquidade. E aí sim, Deus vai responder. Mas o que eu quero mais uma vez dizer aqui, não sou eu e não são vocês que têm o poder ou a autoridade para dizer: esse Deus ouve, esse Deus não ouve, pelo simples fato dessa pessoa não estar no mesmo ambiente que nós estamos. Nós às vezes precisamos nos despir da roupa da religiosidade e nos deixar ser confrontado ao ponto de entender que no último segundo da vida de um iníquo, de um pecador, ele pode fazer uma oração sincera e Deus pode atender ele. Fechamos aqui. Ele ouve, ele não responde. De todos. Isso. É isso, né? Isso. Porque eu creio que Deus ouve tudo. Sim, é isso. É a pergunta inicial dele. Deus ouve e responde? Não. Deus ouve de todos. Sim, Deus não responde. Eu estou ouvindo tudo isso aqui, meu coração está batendo muito forte aqui. Porque eu falava com ele quando eu estava lá traficando. É isso. Eu falava e ele não respondia. Mas ele criou um ambiente, ele criou um cenário. Em algum momento, ele criou, e daí fez sentido para você. Daí a conta fechou. É isso. É isso. Top. Gente, nós precisamos encerrar. Se você que está aí no seu banco, se você gostou da imersão, se você gostou da maneira como foi feito. Nós chegamos no debate, acabou o tempo. Agora que chegou no debate, acabou o tempo. Mas é assim mesmo. A intenção, só um minutinho, irmão. A intenção é que nós sejamos fiéis ao nosso horário. A intenção é que nós façamos exatamente esse exercício de pensar sobre. E isso é muito bom, porque tem muitas mentes pensantes aqui. Isso é muito bacana. Então, quero agradecer a sua presença, quero agradecer a presença dos nossos convidados que estiveram hoje aqui com a gente. Deus abençoe muito a vida de vocês. Na próxima terça-feira serão novas pessoas que vão estar aqui junto conosco e nós vamos falar na próxima terça-feira sobre os bastidores do Evangelho. Então, se você quer entender um pouquinho mais sobre essa realidade, venha participar. Lembrando a todos os irmãos que algo muito parecido com isso que aconteceu aqui acontece toda quinta-feira. Então, se você gosta de palavra de Deus, esteja aqui na próxima quinta-feira, a partir das 20 horas, culto de ensino da palavra, está sendo ministrado uma série de ensino que nos ensinará a nós nos libertarmos da ofensa. E isso é muito bom, é prático, é para o nosso dia a dia. Então, se eu fosse você, eu não faltava e estaria aqui participando. Nós temos um pedido de oração ali dos nossos irmãos que estão nos acompanhando pela internet. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que você possa continuar conosco interagindo nessa imersão. Nós vamos orar neste momento pelo João Luiz, que está pedindo oração, e nós vamos fazer isso nesse momento. Eu gostaria de pedir ao nosso pastor que fizesse essa oração, ou melhor, o pastor Menig faça essa oração e o nosso pastor encerra com a bênção apostólica. Vamos orar, irmãos? Vamos de pé nessa última oração, orar pelo João Luiz e por todos nós. Deus, em nome de Jesus, na sua presença estamos e te agradecemos por esses momentos de comunhão.
Continua, Senhor, fazendo com que seu Espírito Santo possa abrir as nossas faculdades mentais para que possamos entender e compreender a sua palavra. Pai, nesse dia nós crescemos em graça e crescemos em conhecimento. Pai, nós intercedemos agora pela vida do João Luiz, que nos acompanha pela internet e solicitou que essa igreja, como uma, possa clamar por ele. O Senhor sabe das coisas que ele precisa, o Senhor sabe do porquê desse clamor, então alcança o teu filho agora. Obrigado pela vida dos seus filhos que aqui estão, leva eles em paz, continua abençoando os demais cultos, as próximas imersões, e nós te agradecemos pelo início desse grandioso trabalho, em nome de Jesus, amém e amém.